Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu venho a você hoje como alguém que entende o cansaço de quem perdeu a paz dentro de casa. Como alguém que já colocou a mão sobre o peito e sentiu o coração apertado, que já olhou para um cômodo e percebeu uma frieza que não é falta de aquecimento. Sinta agora, por favor, o seu peito, respire fundo e aceite que este momento é para restaurar o que foi tomado. Você não está sozinho nesta luta. Eu sei o que é acordar no meio da noite com aquele peso no peito. Eu sei o que é entrar em casa e sentir que a alegria foi sugada pelos cantos. Eu sei o que é ver uma criança acordar aos prantos e não saber o que dizer. Há uma presença que se manifesta em sensações. O ar que parece mais denso quando você passa pela sala. O som dos próprios passos que ecoa como se alguém mais estivesse ali. O gosto amargo na boca quando uma discussão termina sem reconciliação. Esses sinais não são um castigo, muitas vezes são um convite a retomar o território que pertence a Deus. Antes de prosseguirmos, desligue distrações, coloque a mão sobre o seu coração e esteja presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos juntos reivindicar a proteção que o Salmo 91 promete. Lembre que essa oração é uma arma espiritual real, não uma superstição. A nossa ação agora é intencional e em comunhão com a Igreja. Prepare-se para ouvir, para falar e para declarar com fé. Você reconhece os pequenos sintomas que viraram rotina e que corroem as relações? Insônia que não passa, brigas que começam por coisas pequenas e terminam em portas batendo, crianças que passam a sonhar com sombras e acordam apavoradas, refeições que perdem o gosto porque o ambiente ficou pesado. Imagine a mãe chamada Maria caminhando pela cozinha e sentindo um arrepio que sobe pela nuca sem explicação. Imagine o pai chamado Lucas chegando do trabalho e sendo tomado por um cansaço que não é físico, uma exaustão que se aloja na alma. Imagine a vizinha Dona Rosa, que relata que desde que trouxe um objeto sem bênção para casa, as luzes piscam e o cachorro se recusa a entrar em um quarto. São detalhes sensoriais que ajudam a identificar o que está acontecendo. A visão de sombras que parecem se mover no canto do olho, o som seco de passos onde não há ninguém, o cheiro de mofo que parece surgir mesmo com limpeza, o tato de uma superfície fria onde deveria haver calor humano. Essas manifestações têm impacto no corpo e na alma, ansiedade crescente, apetite diminuído, silêncio que pesa na mesa da família. Pergunto a você, até quando aceitará que a dor seja nova rotina? Até que ponto deixará que aquilo que é invisível roube o que é visível, o abraço, a conversa, o sono tranquilo? Existem possíveis origens para esse mal-estar, que se instala no lar. Às vezes é uma palavra lançada na raiva que permanece como semente. Às vezes é um objeto recebido sem bênção, talvez um presente ou uma compra feita sem oração. Às vezes é um ambiente de brigas não resolvidas que abre brecha para opressões. Não se trata de culpa exclusiva de ninguém, mas de responsabilidade de todos em cuidar do espaço sagrado que partilham. Pergunte a si mesmo, houve algum ritual feito que negue a fé? Houve algum apelo a práticas contrárias à nossa tradição? Houve alguma separação que não foi abençoada? Em alguns casos, a ignorância foi terreno fértil. Em outros, o cansaço fez com que sinais fossem ignorados até que crescessem. Eu já vi famílias que deixaram de rezar ao redor da mesa, que guardaram uma medalha no fundo de uma gaveta e permitiram que a rotina dissolvesse o sacramental. Eu também vi o efeito contrário. A oração que retorna compõe uma mudança rápida e profunda. Deixe-me contar algo breve sobre a minha história para que você saiba que essa batalha não é teórica para mim. Nasci numa família que aprendeu a orar em voz baixa, que mantinha uma medalha de São Bento sobre a cabeceira. Houve um tempo em que nossa casa ficou tensa após uma série de perdas e discussões. Eu era jovem, duvidei, perguntei a Deus se ele realmente cuidava das coisas pequenas. Um dia, meu padrinho Paulo trouxe água benta, o padre Antônio abençoou cada cômodo e nós, como comunidade, clamamos o Salmo 91 em vigília. Não foi mágica, foi encontro com Deus que transformou a atmosfera. Aprendi que a fé é prática e que a consagração é ação. Essa experiência moldou minha vida e me preparou para caminhar com outras famílias. Sei o cheiro de incenso que volta a cheirar a esperança, sei o som de risos que renasce depois de noites em claro.
Eu não falo de fórmulas vazias, eu falo de encontros com a presença do Senhor que restauram a ordem que o mal tenta confundir. Hoje eu trago autoridade pastoral e a palavra que nos fortalece. O Salmo 91 é claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente encontra refúgio. Não estamos inventando poder, estamos invocando promessas. Em diversas comunidades, testamentos e relatos mostram que pessoas que clamaram esse salmo com fé experimentaram livramento em tempos de crise. Dizem os antigos, e vive a tradição, que sacramentais como a medalha de São Bento e a água benta, ungidos pela bênção sacerdotal, selam portas espirituais. A autoridade não é nossa, é de Jesus Cristo. É Ele que deu aos seus servos poder para pisar em serpentes e escorpiões, para resistir. Lembre-se, a palavra age. Se você está disposto a agir, desligue o celular, fique em silêncio por um instante e permita que a presença de Deus ocupe o seu lugar. Se você acredita que sua casa deve ser consagrada agora, escreva nos comentários a frase modelo que vou pedir. A cruz de São Bento protege a minha casa. Ao declarar isso publicamente, você firma sua intenção e fortalece a comunhão com outros que clamarão com você. Agora vamos entrar na oração principal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que és refúgio e fortaleza, nós nos achegamos a Ti. Repetimos com fé: Senhor, protege este lar. Senhor, guarda os filhos e as filhas. Senhor, feche toda porta contrária. Diga comigo com convicção: Senhor, Tu és o meu abrigo. Eu declaro: sobre esta casa repousa a sombra do Altíssimo. Eu declaro: nenhum mal vencerá onde a palavra de Deus habita. Eu ordeno em nome de Jesus: sai, espírito de opressão. Sai, espírito de intranquilidade. Responda comigo: amém. Levante sua voz. Senhor, livra o nosso sono. Senhor, cura a memória das palavras que ferem. Senhor, restaura os laços familiares. Eu digo: pelo sangue de Jesus, esta casa é remida. Eu digo: pela autoridade da cruz, todo ataque é desfeito. Responda: amém. Faça comigo 4 declarações de fé agora. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu escudo. O Senhor é minha salvação. Repita internamente 3 petições detalhadas. Senhor, dá aos nossos filhos sonhos de paz e proteção. Senhor, reconcilia os que estão divididos e cura as feridas abertas. Senhor, leva embora toda a presença que não veio de Ti e sela a nossa porta com Teu sangue. Eu ordeno que toda semente de inveja, de maledicência e de rituais contrários seja arrancada pela raiz, em nome de Jesus. Eu declaro que a luz de Cristo penetra cada quarto, cada armário, cada canto escuro. Que o cheiro de graça substitua o cheiro de angústia. Que o som de riso volte à mesa. Neste momento, sinta a respiração mudar, sinta o peito abrir, sinta algo como calor suave envolvendo sua nuca, como se uma mão paterna repousasse sobre você. Senhor, enviamos anjos para cercar este lar, enviamos Tua paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Amém. É justo que entendamos porque essas palavras têm força. A teologia que sustenta a nossa oração não é misticismo isolado. É convicção de que Cristo venceu o mal e nos deu instrumentos de participação nessa vitória. A Escritura nos lembra da autoridade conferida aos que creem. Quando nós declaramos em nome de Jesus, não é fala vazia, é uso da autoridade que o Senhor confiou à sua igreja. Portanto, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de perturbação saia agora deste lar. Eu falo ao que é invisível e sei quem responde, porque o nome de Jesus tem poder. Recorde as orações dos antigos, a bênção paterna do sacerdócio, a eficácia dos sacramentais quando usados com fé. Não se trata de palavras mágicas, trata-se de abandono confiante à ação de Deus. Permita agora que eu conte brevemente sobre São Bento, nosso patrono para esta consagração.
São Bento foi homem de oração e de discernimento, testado por tentações e vitórias do Espírito. Há episódios nos quais ele impôs regras para proteger a comunidade e orientou o uso de sinais e orações para repelir o mal. Conta-se que, em mosteiros ameaçados por violência espiritual, a oração e a disciplina beneditina restituíram a paz e a ordem. Pela intercessão de São Bento, pedimos hoje proteção especial. Consagrarei seu lar ao patronato de São Bento com a oração que a tradição nos deu, pedindo que a cruz e a medalha que levam seu sinal sejam proteção e lembrança constante. Se você tem uma medalha, segure-a agora. Se tem um crucifixo, coloque-o em uma parede principal. Se puder, traga água benta e eu a abençoarei com a mesma intenção. Consagro este lugar a São Bento, convidando sua intercessão, e peço que todo sacramental usado em fé venha com a bênção do sacerdote. Amém. Se no meio deste clamor você sentiu algum alívio, escreva nos comentários a frase: "A cruz de São Bento protege a minha casa". Faça esse gesto agora, simples, e saiba que ao declarar publicamente, você fortalece não só sua casa, mas a comunidade. Sua dor não precisa ser solitária. Quando você compartilha, há irmãos para orar por você. Deixe também um testemunho breve se já sentiu algum sinal de mudança. Isso ajuda outras pessoas a acreditar. Enquanto você digita, anote 2 práticas que mantenham a proteção. Mantenha um crucifixo visível, tenha água benta para benzer portas e janelas, e aproxime-se dos sacramentos com frequência, sobretudo da confissão e da Eucaristia. Reze em família diariamente, mesmo que por poucos minutos, e não negligencie a igreja local. Se puder, combine com o padre ou com o diácono Jorge uma bênção presencial e peça ao padrinho Paulo ou à vizinha Dona Rosa para acompanharem em oração. Essas ações concretas sustentam a graça que você acaba de invocar. Antes de concluir, quero falar do conflito interior que muitos sentem. Há momentos em que a fé vacila, em que o coração pergunta se as palavras ditas agora realmente mudarão algo. Esse medo é legítimo. Você pode sentir pensamentos dizendo: e se nada acontecer? E se eu estiver enganado? Respire e entenda que a provação muitas vezes é convite a perseverar. A oração contestada é uma oração que se esforça contra o cansaço, que insiste apesar das dúvidas. Em 2 momentos eu cheguei a tremer ao falar, senti vontade de calar, mas continuei, e foi justamente ali que a paz começou a entrar. Quando a dúvida vier, repita baixinho: Senhor, aumenta a nossa fé. Peça a Deus que fortaleça a sua confiança e permita que a comunidade de fé caminhe com você. Não desista na primeira noite, persevere nas ações simples, água benta, crucifixo, confissão e Eucaristia. Chegamos à bênção final e ao epílogo desta consagração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo este lar. Que o Senhor o cubra com sua sombra protetora. Amém. Agora imagine como será daqui a um mês. Uma mudança sutil já se manifestando, o sono voltando, as pequenas discussões diminuindo. A criança chamada Sofia dormindo com facilidade, o vizinho Carlos batendo a porta para dizer que notou algo diferente no sorriso da família. Imagine a mão do marido tocando a mão da esposa com ternura renovada, o cheiro de comida lembrando o lar em vez de pressa. Em 3 meses, veja a comunidade mais unida. As pessoas retornam à mesa, visitas acontecem sem tensão. A presença de Deus se faz sentir nas pequenas graças do dia a dia. O Padre Antônio celebra uma missa de ação de graças e vários confessam libertação. Em 6 meses, visualize uma casa transformada, sinais visíveis da providência, um quadro com o crucifixo na parede principal, a medalha de São Bento exposta, crianças livres de pesadelos e testemunhos que animam outros a buscar consagração. Esses 3 momentos temporais são sinais que costumam acompanhar a fidelidade à prática. Se na primeira semana as coisas ainda parecerem frágeis, não se assuste. Continue com as práticas e com a comunidade. Marque um compromisso semanal de oração com sua família e com os amigos de fé. Nos vemos todos os dias às 20 horas para fortalecer essa cobertura de oração. Inscreva-se para receber mais orações e materiais que o ajudarão a manter essa rotina.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro este lar protegido, consagrado e guardado. Pela intercessão de São Bento, pela autoridade de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro, que toda opressão se desfaça. Amém. Vá em paz, confiante de que Deus está trabalhando, e lembre de escrever nos comentários: a cruz de São Bento protege a minha casa. Sua casa está consagrada. Amém.